Qual a missão principal dos profetas do Antigo Testamento? A missão principal dos profetas do Antigo Testamento era convencer o povo, através do arrependimento, pela busca do perdão a Deus, essa restauração do caminho. Hoje nós vamos iniciar com vocês o segundo trimestre da CPAD aqui da classe do Juvenis, texto escrito pelo pastor Tiago Santos. Nesse trimestre nós vamos abordar sobre conhecendo o livro dos profetas. Vamos estudar tanto os profetas maiores como os profetas menores. E na lição de hoje, lição de número 1, como proposta do autor da lição, nós vamos abordar sobre o conhecimento ou conhecendo os profetas maiores. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui teu comentário também. É muito importante você iniciar a sua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. Nós vamos estudar essa lição no dia 7 de abril, lição de número 1, que trata sobre conhecendo os profetas maiores. Você pode estar lendo o versículo introdutório da lição que se localiza hoje em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, e pode estar lendo também a leitura bíblica em classe, que vai se localizar no texto de 2 Reis, capítulo 17, versículos 13 a 19, e versículo 23 também, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça que eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado e postando todo esse material de segunda a sexta-feira para você aqui no canal ou no Spotify Janderson Nascimento. Lembrando que posto esse material sempre às 18 horas. E na quarta-feira é o encontro marcado da classe do Juvenis, onde nós temos a oportunidade de estudarmos juntos esse tema tão importante e relevante para o nosso crescimento em Jesus. Então espero que o Senhor confirme também a palavra no teu coração. Neste segundo trimestre da CPAD, aqui da classe do Juvenis, estamos abordando um texto escrito pelo pastor Tiago Santos. Como proposta desse trimestre, nós vamos estudar os livros proféticos, a classificação profética do Antigo Testamento. É interessante nós termos uma visão sobre o todo, ou seja, sobre todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa versão cristã, ele possui então 39 livros. É importante você citar isso para os seus alunos. Esses 39 livros podem ser divididos em 5 grupos. De acordo com Timóteo Carriquer, nós podemos fatiá-los em 5 conjuntos. O primeiro conjunto é conhecido como Pentateuco. O Pentateuco se inicia em Gênesis e vai até Deuteronômio. O segundo conjunto é conhecido agora como livros históricos. Se iniciam então no livro de Josué e vão até o livro de Esther. Nós temos aí 12 livros. O terceiro conjunto é então os textos dos livros poéticos, poesia, que se iniciam no texto de Jó e vão até Cantares de Salomão. E agora, nesse trimestre, nós vamos estudar os 2 últimos conjuntos. Que conjuntos são esses? Profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores se iniciam em Isaías e vão até o livro do profeta Daniel. Pega isso porque vai ser muito importante para a nossa ministração. Profetas menores se iniciam então no texto de Oséias e vão até o texto de Malaquias, um conjunto de 12. Toda a classificação dos textos proféticos podem ser divididas de forma muito clara para você. Então, nos textos proféticos, nós vamos ter 5 maiores e vamos ter, então, 12 menores. Somando aí, nós temos um conjunto profético, na versão cristã, de 17 textos no Antigo Testamento. Observando esses 17 textos, nós vamos observar também o contexto histórico da nação de Israel. Primeiro, você pode levantar uma pergunta em sala de aula. Por que Deus levantava os profetas? O profeta de Deus, ele sempre aparecia quando a monarquia, ou seja, os reis, estavam se afastando de Deus. Eles se levantavam para denunciar o pecado e também chamar o povo para a restauração. Segundo, os profetas apareciam quando o sacerdócio também estava em pecado. Qual era o papel do sacerdócio? Levar uma adoração fiel do povo a Deus, levar o povo à presença de Deus. E quando o sacerdote não fazia isso, os profetas se levantavam.
Os profetas se levantavam para conduzir o povo ao caminho do arrependimento. É muito legal estudar a estrutura profética, porque os profetas, então, do Antigo Testamento têm uma mensagem de arrependimento, restauração e confirmação desse ministério. Já deu para entender que nesse trimestre nós vamos estudar muito sobre os profetas. Eu espero muito contribuir com você aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos juvenis. Para você começar bem, caminhar bem, você pode então já apresentar o primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos apresentar sobre a importância dos profetas maiores, como proposta do próprio pastor Tiago Santos. E se você está chegando por aqui, e pode, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui também. Neste primeiro ponto, a nossa abordagem bíblica aqui na classe dos juvenis passa por esse entendimento dos profetas maiores. É importante você ter a compreensão sobre a nossa classificação cristã, tá? Porque ela é diferente da classificação hebraica. A classificação cristã, ela trabalha com esse conjunto, então, de 17 profetas. Profetas maior e menor. Por que profeta maior e menor? Vou explicar isso já já para você. Mas antes, você precisa, então, ler uma passagem bíblica, que se localiza agora em Isaías, capítulo 6, versículo 1, como um texto divisor de águas junto aos teus alunos e avançar, então, para o primeiro subtópico, que trata sobre essa profecia indispensável, que é o papel então dos profetas maiores da Bíblia. Em primeiro lugar, como proposta do pastor Tiago Santos, o comentarista da lição, ele vai dizer que a profecia em si ela era indispensável. Era indispensável porque para conduzir o povo ao caminho do arrependimento. Você precisa observar essa classificação histórica do Antigo Testamento. Estamos estudando na versão cristã. Na versão cristã, nós vamos então ter os profetas maiores. Quem são os profetas maiores da própria versão cristã que nós trabalhamos? É um conjunto de 5 livros. Se iniciam em Isaías e vão até Daniel. Quem entram aqui? Isaías, Jeremias, entra aqui como um texto também de profeta maior. Entra Lamentações de Jeremias como um conjunto de profeta maior. Entra o Ezequiel e entra o profeta Daniel. Então, nós temos esse conjunto de 5 textos dos profetas maiores. Depois, nós vamos ter a classificação dos profetas menores, que vamos estudar depois, sobre os profetas que profetizaram durante um período histórico de Israel. São 12, começam em Oséias e vão até Malaquias, não vou detalhá-los agora. Mas você precisa perceber qual a diferença de profeta maior para profeta menor na nossa classificação cristã. A diferença está de forma muito clara no período de ministério. Exemplo, o período em que eles ministraram, período histórico em si. Ou seja, um período de história. Temos profetas aqui que ministraram durante 40 anos de profecia, diferente dos profetas menores que ministraram em um período menor. Alguns autores trabalham também a classificação de conjunto e de texto escrito, a exemplo da comparação do profeta Daniel com o próprio profeta Oséias. Se você for perceber, dentro dos versículos você vai encontrar versículos a mais. Então, o próprio Daniel tem mais versículos do que o próprio profeta Oséias. Mas se você comparar na classificação de capítulos, você percebe que Oséias tem mais capítulos do que Daniel, e Daniel é visto como profeta maior e Oséias como profeta menor. Você vê textos como o texto do profeta Zacarias, com um texto de 14 capítulos, e Daniel apenas com 12. Não é pela quantidade de capítulos, mas é pelo sentido de tempo de ministério. Por isso é conhecido como profeta maior dentro da Bíblia. Pega isso e deixa Deus te usar. Vai ter gente também que vai defender pela questão de quantidade de versículos. Isso aí não tem problema, mas se você trabalhar com essa quantidade de período histórico, você vai trabalhar isso de forma muito clara e de forma decente também. Outro detalhe que você pode trabalhar junto com os teus alunos nessa classificação cristã é que o Antigo Testamento ele vai trabalhar também esse ministério profético. Eles aparecem ali como profetas maiores e menores no Antigo Testamento, mas eles estão introduzidos
Dentro dos textos de Reis, tanto primeiro como segundo, e também primeiro e segundo Crônicas, os relatos deles ali. Nós vamos ter dentro do Antigo Testamento profetas orais, que não registraram textos. A exemplo de Elias, Eliseu e diversos outros, tá? Mas temos os profetas que são escritores, por isso eles têm um ministério extraordinário. Você encontra o Isaías, o Jeremias fazendo isso. Você vai ver períodos históricos de Jeremias não podia entrar em Jerusalém. Ele mandava os escritos, o seu servo que o acompanhava registrava então a leitura desse texto lá dentro de Jerusalém de forma muito clara para edificar o povo e conduzir o povo então ao arrependimento. Então você vai ter essa classificação do cânon aqui, espero estar ajudando você. Caminhando, segundo subtópico agora, nós vamos entender quem eram esses profetas e eu quero trazer a classificação também da Bíblia hebraica para você compreender então a diferença da Bíblia cristã para a hebraica. Neste segundo subtópico, a nossa abordagem agora para entender quem eram esses profetas maiores. Quando você analisa a versão cristã, você vai perceber que há um divisor de águas na história de Israel, tá? E esse divisor de águas, ele é trabalhado, por exemplo, na própria divisão do reino. Essa divisão do reino trabalha-se então o cativeiro assírio, que acontece em 722 a.C., e depois o cativeiro babilônico, que se inicia no ano de 602. São aí 3 levas, e esse cativeiro babilônico é o maior divisor de águas dentro da história de Israel. Detalhe: quando você observa essa composição dos livros dos profetas maiores, na versão cristã, é por tempo de ministério, composição de escrita. Por isso que ele traz essa classificação. A versão cristã, que tem 39 livros, ela vem então da tradução da Septuaginta. A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica, que estava em hebraico, traduzido para a língua grega e depois traduzido então para a nossa língua que nós possuímos. Então nós utilizamos essa organização da Septuaginta, isso aconteceu no período interbíblico. Essa organização trabalha, então, a partir da visão dos gregos, profetas maiores e menores. Só que a hebraica, ela vai trabalhar com profetas anteriores e posteriores. Anteriores e posteriores ao quê? Ao cativeiro babilônico. Guarda isso. Quem são os profetas anteriores? É aquela galera, aquela turma que profetizou antes do cativeiro. E entre alguns livros que para a gente não é livro profético. A organização lá é diferente. Quem são os profetas posteriores? É aquela turma que profetizou no período do cativeiro babilônico e depois do cativeiro babilônico. Então, nós temos, por exemplo, dentro da classificação hebraica, ao invés de termos 5 conjuntos, na cristã nós temos 5. Temos Pentateuco, temos livros históricos, nós vamos ter livros poéticos, profetas maiores que estamos estudando e profetas menores. Na hebraica só tem 3 classificações. Nós vamos ter lei, que é a referência do nosso Pentateuco, nós vamos ter os profetas e nós vamos ter os escritos. Olha como é diferente. Lei, os profetas e os escritos. Na lei entra o Pentateuco, que a gente já tem, de Gênesis a Deuteronômio, é a mesma coisa. Os livros são os mesmos, só que a organização lá é diferente, a organização e divisão de capítulos também. Detalhe, você vai ter os profetas. Nos profetas, ao invés de ser dividido lá de profeta maior e menor, nós vamos ter profeta anterior e posterior. Pega isso. Anterior e posterior ao cativeiro babilônico. Então você vai ter, por exemplo, alguns livros que eu vou citar para você. Na hebraica você vai ter os primeiros profetas, que são os anteriores. Quem é que entra? Entra o Josué, os Juízes, Samuel e Reis. Olha que legal aqui. Você tem textos que para a gente são livros históricos. Josué para a gente é histórico. Juízes é histórico. Reis, tanto primeiro como segundo, é histórico. Primeiro e segundo Samuel é histórico para a gente. Na hebraica, são profetas anteriores. Anteriores. Então, você tem Josué sendo visto como um profeta. Você tem todos os juízes, os 14 juízes citados em Juízes e também em Samuel como profetas. Você vai ter o texto de Samuel lá é citado como Samuel, ao invés de ser primeiro e segundo, porque vira um texto só lá.
Você tem o livro de Reis, por causa do profeta Elias, Eliseu e outros profetas, que é compactado lá como um texto só e é visto como profetas anteriores. Posteriores. Quem são os profetas que profetizam sobre o cativeiro e profetizam durante o cativeiro? Quem é que vai entrar na hebraica? Você vai ter então o profeta Isaías, que ele cita o cativeiro, Jeremias, ele entra como profeta posterior, Ezequiel e entra também os 12. Pastor, quem são esses 12? Na hebraica, esses livros que nós chamamos de profetas menores e dividimos em 12, lá é um texto só, um conjunto só, é compactado. Ou seja, aqueles 12 livros viram um livro só e são chamados de os 12 profetas. Esses 12 profetas são vistos como um texto só. Depois nós vamos ter a terceira divisão, que são os escritos. Nos escritos você vai ter Salmos, Provérbios, Jó, você vai ter os rolos, que entra aqui Cantares, Ruth, Lamentações, Ezequiel, Esté. Detalhe, Ezequiel entra como escrito porque foi escrito na língua aramaica. Entra também Daniel, Esdras, Neemias, nesse contexto aqui dos textos do Antigo Testamento. Espero estar ajudando você, que você possa pegar isso. Você está trabalhando aqui comigo essa visão da Bíblia hebraica, eu já expliquei da Bíblia cristã, agora nós vamos caminhar com você para o terceiro subtópico desse primeiro ponto, que trata agora sobre o julgamento de Deus. Qual é o julgamento de Deus sendo apresentado na mensagem dos profetas? Vamos voltar para a Bíblia cristã para você entender ela e explicar isso para os teus alunos como proposta do pastor Tiago Santos. Neste terceiro subtópico, então, nós paramos para entender sobre essa composição dos profetas maiores. Lembra que agora eu volto para a Bíblia cristã. Na cristã, nós vamos ter, então, só no Antigo Testamento, 5 conjuntos. Vamos ter o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. A divisão da cristã é diferente da hebraica, apesar de ter os mesmos livros, só que a divisão lá de capítulos é diferente. Você tem na cristã profeta maior e profeta menor. Isso é por tempo de ministério. Duas coisas aconteceram na história de Israel, na nossa visão cristã, que trabalham então dois cativeiros que foram muito importantes. Esses cativeiros acontecem por causa da divisão do reino e por causa do pecado, e aí se levanta então o ministério profético. Primeiro cativeiro que vai acontecer é o cativeiro assírio em 722 a.C. Quem é que se levanta nesse período? Você vai ter aqui, por exemplo, o profeta Isaías sendo um expoente, falando sobre esse cativeiro como profeta maior. Mas você vai ter também o Oséias, que é um profeta menor, citando esse cativeiro. Você vai ver o Amós também falando um pouco sobre esse cativeiro. Então você vai ter profetas menores também falando dessa consequência do desviar da nação. As 10 tribos de Israel foram levadas para esse cativeiro assírio. Duas tribos das 12, são então Judá e Benjamim, permanecem fiéis e depois são levadas para o cativeiro babilônico, que marca a história de Israel. O cativeiro assírio acontece, quem é que se levanta como expoente? O profeta Isaías, como profeta maior, falando da consequência do pecado, do povo ter se afastado. Você vai encontrar profetas menores também profetizando no mesmo período e falando desse arrependimento. O povo de Israel, lá no reino do norte, com a capital em Samaria, estava se desviando do Senhor ao ponto de realizar coisas terríveis que desagradaram a Deus, e por causa disso você percebe Deus agindo contra aquele povo. Todos os 19 reis que foram levantados lá, nenhum deles serviram a Deus. E por causa disso surgiu então o cativeiro assírio, que foi terrível e foi devastador para aquele processo histórico. Aqui embaixo, no sul, você então tem Judá e Benjamim, que tem a capital como Jerusalém, que passa agora a partir de 500 e, melhor dizendo, 602 a.C., pelo cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico se dá em 3 levas do povo para a Babilônia. Há uma restauração da promessa depois de 70 anos. Quem é que aparece como expoente aqui de profetas maiores? O Jeremias é sensacional. O Ezequiel e o Daniel vão aparecer também, trazendo profecias sobre esse período histórico, e que você em Cristo possa pegar isso e deixar Deus te usar. Caminhando, vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre a introdução ao estudo dos profetas maiores.
Vamos entender essa perspectiva desse estudo do profeta maior e entendendo que esses profetas têm um ministério sensacional no Antigo Testamento. No segundo ponto da lição, como proposta do próprio pastor Tiago Santos, nós paramos então para entender sobre essa composição histórica aqui de toda a introdução dos profetas maiores. Lembra disso, eu estou estudando com você em uma perspectiva cristã e não na hebraica. Citei a hebraica para você ter uma visão geral. Você pode estar lendo um versículo que eu quero compartilhar com você que se localiza no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Vale a pena você ler esse texto onde Deus vela por sua palavra. O primeiro subtópico, então, vai tratar sobre o exercício do ministério profético. Por que Deus levantava os profetas? Por que esses profetas são levantados por Deus em uma visão sensacional do Antigo Testamento? O pastor Tiago Santos comenta que o exercício profético no Antigo Testamento, tanto o profeta maior como o menor, se dá por causa da desobediência do povo. Ou seja, quando a monarquia desobedecia a Deus ou quando o sacerdócio se desviava do caminho da adoração. E aí Deus então levantava os profetas. Vamos entender o ministério do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus levantou juízes para guiar o povo. Você vai ver juízes no Antigo Testamento são levantados como grandes líderes. Não é à toa que a Bíblia hebraica trabalha os juízes como profetas. Você vai ter também no Antigo Testamento Deus levantando os reis para um exercício do ministério, então, da liderança, guiando a nação como ovelha do povo do Deus escolhido, de forma muito poderosa, onde que Deus escolhe esse povo para um exercício de um ministério sensacional. Você vai ter o sacerdócio no Antigo Testamento. O sacerdócio tem o objetivo agora de levar o povo, conduzir o povo à adoração. E você percebe agora os profetas sendo levantados por Deus como aqueles que trazem uma mensagem de Deus para o povo, para o sacerdócio e para os reis. Os profetas são porta-vozes do Senhor. Tanto o sacerdócio como o ministério profético tinha então o exercício de estudar a lei, a escritura, o Pentateuco. O Pentateuco é o guia de estudo dos profetas. Detalhe, não é à toa que no Antigo Testamento você vai encontrar o ministério de profetas exercendo esse ministério como escolas em si de estudos, onde as pessoas se guiavam para entender então as escrituras e trazer uma mensagem de Deus. Agora, na perspectiva do Novo Testamento, você percebe que o profeta é o quê? É aquele que lê o texto, entende o texto e traz uma mensagem profética da parte do próprio Deus. No Antigo Testamento, os profetas maiores se destacam então para uma mensagem de restauração. Lembra sempre disso. Conduzia o povo, puxava para perto, chamava de volta, falava do juízo. Vamos pegar o profeta Isaías. Você vai ver um Isaías, do capítulo 1 ao 40, falando do juízo de Deus para aquele que é desobediente. Do 40 a seguir, ao 66, você vê um profeta Isaías falando agora da restauração desse Deus para aquele que decidiu obedecer. Olha como é diferente isso, essa perspectiva do ministério. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico, com proposta do pastor Tiago Santos, onde nós vamos entender sobre o período do ministério profético em Israel e em Judá. O ministério profético do Antigo Testamento é demonstrado agora em duas localidades, tanto em Israel como Judá. Depois da divisão, então, do período do reinado de Roboão, você percebe Israel se dividindo em Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Sul, você percebe agora Deus levantando 22 reis. Alguns serviram a Deus, outros não. Capital era Jerusalém. Duas tribos, Judá e Benjamim. Reino do Norte, nós temos 10 tribos. São guiadas então para o pecado. Capital era Samaria. Aqui há um cativeiro que acontece no período de 722 a.C. E aqui embaixo você encontra um cativeiro se iniciando em 602. Ali o próprio profeta Daniel cita isso. O cativeiro babilônico, já falei sobre o cativeiro de Israel, vou falar sobre o cativeiro babilônico. Ele dura 70 anos, como promessa de Deus. Quem fala sobre esse período profético é o próprio profeta Jeremias. Esses 70 anos
são um exercício para levar o povo agora ao arrependimento, à renúncia então à idolatria. Nos 70 anos, você então tem o exercício do ministério de alguns profetas. Você vai ter o profeta Jeremias de forma muito clara, você vai encontrar o profeta Ezequiel de forma muito clara e você vai encontrar o profeta Daniel também de forma muito clara. O Jeremias traz duas contribuições. Ele traz a contribuição que leva o seu nome, livro do profeta Jeremias, e Lamentações de Jeremias também como complemento profético deste texto. Esses livros, então, trazem então essa profecia da restauração, de uma mensagem do próprio Deus. Você vai ver o Ezequiel falando para os cativos, no meio do povão. Você vai ver o Daniel trazendo a mensagem para aqueles que estavam na corte. Você vê o Jeremias lá em Jerusalém, falando para aqueles que permaneceram lá. Então, nesse exercício profético, você vê os profetas falando dessa mensagem de restauração. Caminhando, vamos agora para o terceiro ponto. Eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir a aula, por gentileza, envie essa aula então para alguém. E vamos para o terceiro ponto que trata sobre a estrutura dos livros. Agora eu quero trabalhar com você os 5 livros dos profetas maiores, como proposta aí do pastor, o próprio pastor Tiago Santos, o autor dessa lição. Neste terceiro ponto, você então vai ter a divisão de todos os livros dos profetas maiores. Tem um texto que eu quero indicar para você, como proposta da própria lição, que está em Ezequiel capítulo 2, versículo 3. O pastor Tiago Santos, que é o autor da lição, ele então traz um pequeno panorama de cada livro. Você vai ter, em primeiro lugar, o livro do profeta Isaías, que é o mais extenso dos profetas maiores, com 66 capítulos. Isaías entra como profeta maior por causa da sua mensagem cristocêntrica. No Antigo Testamento, ele é o profeta que traz uma visão extraordinária sobre a redenção agora da nação em si. O Isaías, quando ele profetiza, ele traz uma perspectiva histórica muito interessante. Ele profetiza trazendo essa perspectiva agora de levar o povo a adorar a Deus e a chegada do Messias. Dos seus 66 capítulos, você vai perceber que Isaías tem uma mensagem cristocêntrica. Ele aponta sempre para a pessoa de Jesus. Ele fala sobre o nascimento de Jesus. Ele traz profecias extraordinárias sobre Cristo e também cita o cativeiro babilônico. Segundo, o pastor Tiago Santos também cita para a gente o livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, ele já traz uma mensagem agora para o povo que foi no cativeiro babilônico, o povo do sul. O seu texto tem aí 52 capítulos. O livro do profeta Jeremias traz uma mensagem histórica que cobre um período de 40 anos. Nesse período de 40 anos, você vê o Jeremias chamando o povo para o arrependimento. Jeremias ele sofre perseguição, ele é preso, mas depois, quando o povo é levado para o cativeiro, ele então é livre e a partir daquele momento ele vai para o Egito e de lá nunca mais ficamos sabendo sobre o Jeremias. Depois nós vamos ter como profeta maior o próprio texto de Lamentações, que é uma complementação do texto de Jeremias, entra como profeta maior, e em Lamentações você vê o que aconteceu durante o cerco de 2 anos realizado por Nabucodonosor, esse cerco que foi terrível, onde você encontra as pessoas vendendo terrenos para trocar por esterco de animal para se alimentar, você vê as pessoas morrendo por causa da falta d'água, da falta de alimentação, e esse cativeiro ele é assombroso, citado em Lamentações, por isso que esse é um cântico fúnebre ali. Depois nós vamos ter o texto do profeta Ezequiel, que é levado na segunda leva do cativeiro babilônico, e ele profetiza para aqueles que estavam no cativeiro, aquelas pessoas que foram levadas para lá. E o Ezequiel cobre um cativeiro e, ao mesmo tempo, traz a mensagem de esperança, falando da restauração, tanto do templo, o retorno do povo, falando sobre as promessas de Deus. E, por fim, nós vamos ter o livro do profeta Daniel, onde Daniel traz uma profecia, trazendo uma contribuição muito grande sobre a fidelidade de Deus para aqueles que permaneceram fiéis lá na Babilônia durante esse período do cativeiro. Aqui você percebe, dentro da própria lição, que o pastor Tiago Santos traz, então, uma contribuição extraordinária. E a partir dessa contribuição, eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra no seu coração. Agora eu quero sim concluir essa aula com você, como proposta dessa aula de hoje, em nome de Jesus.
De modo geral, o próprio pastor Tiago Santos destaca que os profetas maiores trazem então uma contribuição de permanecermos na comunhão com Deus, de termos uma vida de restauração, uma vida de renúncia, uma vida que venha servir a Deus de todo o nosso coração. Essa é a nossa proposta e nós precisamos sim aprender a respeito desse caminho da comunhão para servirmos a Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e te edificou, por gentileza, deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Envie essa aula para mais alguém, me acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no próprio Spotify. É só você procurar @Janderson Nascimento. Lembra também que toda quarta-feira eu estou postando as lições do Juvenis. Nesse trimestre vamos trabalhar um texto do pastor Tiago Santos que vai ser sensacional para a nossa edificação. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No momento de oração, é com muita alegria que eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, você pode comentar aqui abaixo: eu quero aceitar Jesus. Muitas pessoas estão fazendo isso. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula. Vamos orar pedindo a direção de Deus? Senhor, eu oro pela vida do teu servo, da tua serva que vai ministrar essa lição, que o Senhor use-os na tua palavra, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor venha a ser exaltado a partir dessa ministração, edificando a tua igreja. Eu peço que o Senhor venha edificar o teu servo e a tua serva, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar. O primeiro texto é o Panorama do Antigo Testamento, da editora Este. Esse material é sensacional, vai te trazer uma perspectiva muito legal sobre o Antigo Testamento. O segundo texto da editora Vozes, quero indicar para você Livros Proféticos, do Patrício Rota Scalabrini, um texto extraordinário também que traz uma perspectiva histórica sobre os livros do Antigo Testamento, especialmente os profetas. Editora Vida Nova, Introdução ao Antigo Testamento, texto do Raymond Dillard e do Longman III, um texto sensacional para você que quer estudar aí sobre o Antigo Testamento nesse trimestre com a gente. Eu te aguardo por aqui, claro, na próxima lição de número 2, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Deus contava com Isaías. Aí eu vou entrar com você no livro do profeta Isaías na próxima quarta-feira, às 18 horas. E agora eu quero deixar um recado especial para você do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer aqui em Vitória da Conquista, na Assembleia de Deus, nos dias 1, 2 e 3 de novembro. Presença confirmada do meu amigo pastor Aguinaldo Betti, e você é o nosso convidado especial. Se você faz parte da nossa região, organiza a tua caravana e vem com a gente participar desse tão importante congresso para o nosso crescimento em Jesus. Vou deixar esse recado para você e te aguardo por aqui na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite.
Você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.